Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora da Escola de Humanidades do PPGH PUC-RS. E eu sou Leonardo Fetter, doutorando pelo PPGH PUC-RS. E esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício da nossa profissão em instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Vem conosco e descubra uma sólida e desafiadora profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? A nossa convidada de hoje é Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, professora da Unicamp, coordenadora dos Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Universidade e presidenta da Comissão Assessora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, Unicamp-ONU. Ana é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Multimeios do Instituto de Arte, pesquisadora colaboradora do Departamento de História da Unicamp e presidiu a Associação Brasileira de História Oral. Atua como diretora de filmes documentários disponíveis num canal próprio no YouTube. Ana é bacharel, mestre e doutora pela Unicamp, com estágio de pesquisa doutoral em Paris e pós-doutorado no Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Ana vem conversar conosco sobre seus projetos recentes, o Memória Covid-19, seu trabalho com documentários, sua atuação na Cátedra Sérgio Vieira de Mello e suas pesquisas no campo do audiovisual. Muito obrigada, Ana, por participar do nosso projeto. Ana, você poderia nos explicar o projeto Memórias Covid-19, seus objetivos e a importância das ciências humanas no registro das experiências vivenciadas durante a pandemia? O projeto Memórias Covid-19, eu comecei a esboçá-lo em março de 2020. Nessa época, nós tivemos a orientação da reitoria da Unicamp para realizar os trabalhos de forma remota. Apenas os serviços essenciais deveriam ser mantidos. E foi justamente nesse momento, entre março e abril, que eu comecei a pensar num projeto. Eu quis mobilizar a minha atuação como historiadora, trabalho com trajetórias de vida, com audiovisual, memória. Eu achava que eu teria uma contribuição a fazer nesses tempos tão sombrios que, lamentavelmente, nós ainda atravessamos. Então, eu tinha uma grande preocupação, do que seria a nossa vida em termos mais amplos, a vida da minha família, a nossa vida profissional, como que seria isso a partir do momento em que nós não tínhamos ideia de quanto tempo duraria essa questão da pandemia no Brasil, que já superou, lamentavelmente, todas as nossas perspectivas. Mas eu comecei a ter algumas noites mal dormidas e a partir desse momento de reflexão noturna, eu comecei a esboçar o projeto. Então o projeto foi concebido a partir da mobilização de um conselho curatorial. Eu convidei colegas de várias universidades do país e de fora do país também e comecei a pensar como que nós atuaríamos nesse trabalho de salvaguarda. Então a ideia é que nós fazemos uma escolha do material, um recorte sobre essa realidade, o material que nos chega, ele é triado, ele é enviado para esse conselho curatorial de diversas áreas de conhecimento e os curadores então fazem uma análise e aprovam ou não os relatos. Aqueles que são aprovados são disponibilizados na nossa plataforma memoriascovid19.unicamp.br e os que não forem selecionados, de todo modo, são armazenados num arquivo que é parceiro do nosso projeto na Unicamp, que é o arquivo do CLE. Então, mesmo os relatos que não são
publicizados na plataforma, eles estão guardados para uma consulta futura. Então esse é o escopo do projeto, que a gente possa assumir que nós temos uma escolha, que se trata de um olhar sobre a pandemia e não uma plataforma que se pretende exaustiva, né, sobre as diversas vivências, e nós aceitamos vários suportes, desde fotografias até áudios, até audiovisuais, também gravuras, textos. Então é uma plataforma que ela tem essa diversidade e isso fica bem patente ao entrar na nossa página. Você consegue perceber de como que vai se constituindo um mosaico desses olhares, desses recortes e dessas percepções sobre a pandemia. Quais as possibilidades de atuação do profissional da história no registro e na construção de memórias sobre a pandemia Covid-19? Nós atravessamos um período muito desafiador no campo da história, porque, sem dúvida, é a primeira vez que nós nos deparamos com uma captação de acervos em tempo real da própria tragédia. Normalmente, nós estamos acostumados a vivenciar determinados períodos históricos e, em seguida, passados alguns anos, surgirem os acervos relacionados a esses eventos. E no caso da pandemia da Covid-19, ela vem alterando a nossa forma de lidar com o mundo, a nossa percepção enquanto indivíduo. Nós estamos imersos dentro desse grande trauma. E no caso da plataforma Memórias Covid-19, nós estamos mobilizando o nosso saber para reunir um acervo voltado a esse episódio traumático da história da humanidade em termos mais amplos. Então, eu considero que a memória, como a gente conhece, os conceitos voltados à memória em si, eles vão se alterar. Porque justamente por conta dessa temporalidade, como nós temos hoje em dia acesso a dispositivos bastante eficientes e que possibilitam esse compartilhamento quase que em tempo real, através da internet, das redes sociais, dos sites. Então, sem dúvida, nós, enquanto historiadores, estamos atravessando um momento que vai revolucionar a nossa forma de pensar a história, de pensar o indivíduo na história e de pensar a própria concepção de acervos, de arquivos voltados para esse tema da pandemia. Além de atuar como professora, pesquisadora, você também se dedica à produção de documentários. Como você vê a contribuição da formação do historiador para a produção audiovisual e a construção de memórias coletivas? Cada vez mais os historiadores têm se utilizado do suporte audiovisual, principalmente aqueles que trabalham com trajetórias de vida, com a prática da história oral, que é uma coisa que eu costumo ressaltar bastante, que nos últimos 10 anos eu tenho percebido essa migração do suporte sonoro, da captação sonora para a captação audiovisual por parte dos historiadores, mas muitas vezes denominando esse trabalho como história oral. Eu discordo dessa perspectiva porque o suporte é diferente e o resultado também é diferente. A partir do momento que você liga uma câmera, você instaura uma diferente perspectiva com a sua fonte, com o seu entrevistado. É bastante patente que a câmera ela atua de uma forma diferente que o gravador. Muitas vezes você, quando está só gravando o som, você transcreve esse depoimento e incorpora ele num texto.
Já o audiovisual, até pelo próprio apelo da imagem, ele tem sido utilizado enquanto tal. Então, muitas vezes em eventos acadêmicos, nós temos colegas que apresentam vídeos das entrevistas que realizaram com as suas fontes. Então, eu gosto de salientar que é um trabalho radicalmente diferente. Embora parta do princípio das entrevistas, o audiovisual na história é uma outra coisa daquilo que as gravações sonoras representaram. Então, o que eu costumo comentar é que o que eu faço é uma escrita da história a partir do audiovisual. Então, eu tenho um canal no YouTube, que é o meu nome completo, Ana Carolina de Moura Delfim Maciel, aonde eu disponibilizo a minha filmografia. A maior parte dos documentários que eu realizei, entrevistas, estão lá. Então, o que eu faço quando eu trabalho com audiovisual no âmbito de determinada pesquisa? Eu faço a entrevista, eu faço uma pesquisa nos acervos, nas fontes primárias, e eu vou costurando essa narrativa da entrevista com as imagens, com os documentos que eu levantei para trabalhar com determinado tema, com determinado personagem. Então, eu nunca disponibilizo o meu material bruto, que eu considero que seria a mesma coisa que compartilhar um rascunho de um artigo, digamos. Então, o meu material audiovisual é sempre trabalhado numa perspectiva de construção narrativa. O que eu estou fazendo é construir uma narrativa. Para tal, eu aciono o audiovisual enquanto captador de depoimentos e as fontes textuais, fotográficas, elas servem para que eu possa costurar essa narrativa. Então, é uma forma de escrita da história por meio do suporte audiovisual. Você tem se dedicado a pesquisar a Companhia Nacional Veracruz. Poderia nos falar sobre a importância da Veracruz na história do cinema brasileiro? A minha relação com a Companhia Cinematográfica Veracruz surgiu a partir de duas atrizes que trabalharam nos estúdios da Veracruz, que foi uma tentativa de industrialização do cinema brasileiro que aconteceu em São Bernardo do Campo, estado de São Paulo, nos anos 50. Essas atrizes, quando eu me aproximei da trajetória delas por volta dos anos 2000, elas estavam completamente esquecidas, não atuavam mais e tinham toda uma lembrança desse período, tinham os filmes que elas tinham atuado, também fotografias, recortes de jornais, e eu resolvi então fazer dois documentários, um dedicado à atriz Vera Sampaio e o outro à atriz Eliane Lage, ambas que tiveram carreiras na Companhia Cinematográfica Veracruz. E a partir do momento que eu realizei esses documentários e comecei a estudar um pouco mais a fundo a questão da Veracruz, que é uma experiência muito importante na trajetória do cinema brasileiro, ou seja, tentar industrializar o cinema brasileiro, algo que ainda nos dias atuais não aconteceu, né? Nós temos ainda uma situação de dependência de financiamento do governo, enfim, nós não temos uma indústria que se autossustente, então era algo bastante intrigante essa iniciativa que foi capitaneada por Titilo Matarazzo e Franco Zampari, e que fracassou muito rapidamente. Já em 1954, a Companhia Cinematográfica Veracruz decreta falência. Mas durante esse curto período, de 50 a 54, eles realizaram 18 longas-metragens, vários documentários, venceram prêmios internacionais, fizeram filmes com uma qualidade técnica ainda inédita no cinema brasileiro, contaram com técnicos que vieram de fora do país, porque aqui no Brasil nós ainda não tínhamos uma tradição cinematográfica, de produção cinematográfica com mão de obra qualificada, eram poucos que tinham essa formação, então vieram técnicos de fora do país
e realizaram filmes muito bem feitos, tecnicamente muito bem feitos. Então é um grande marco, mas essa trajetória é muito mal dimensionada a partir dos anos 60, quando começa uma série de críticas, principalmente por parte do Glauber Rocha, expoente do cinema novo, enfim, uma crítica bastante destrutiva e negando o legado da Companhia Cinematográfica Veracruz e dizendo, enfim, apontando os erros e apontando o fracasso, mas não avaliando a situação com a isenção necessária. E foi o que eu optei fazer no meu doutorado, que originou o meu livro, que foi editado pela Alameda em 2011, que se chama Yes, Nós Temos Bananas. Ali eu analiso mais a fundo e partindo de documentos de fontes primárias da Veracruz e também de depoimentos, eu entrevistei vários técnicos, diretores, atores, atrizes, para entender melhor essa experiência. E isso, enfim, para quem tiver interesse, pode consultar no meu livro. Então, eu acho que a história do cinema brasileiro ainda precisa redimensionar essa trajetória da Veracruz, que foi o que eu consegui, que eu acredito que eu consegui fazer com essa colaboração da minha pesquisa de doutorado, que originou o livro e uma série de entrevistas com pessoas que viveram efetivamente esse momento que comumente se denominava como a Hollywood tropical, que lamentavelmente fracassou e que nós hoje ainda podemos dizer, 60 anos depois, que ainda não conseguimos atingir no Brasil uma produção cinematográfica em escala industrial. Você também atua como coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, uma parceria da Unicamp com a ONU. Você poderia nos falar sobre essa situação, suas funções na coordenação da cátedra e a importância de refletirmos sobre a condição dos refugiados no mundo atual? A Cátedra Sérgio Vieira de Mello da Unicamp é uma parceria da nossa universidade com a Agência da ONU para Refugiados, e nós temos uma série de ações voltadas ao ingresso facilitado de alunos na condição de refúgio. Nós temos também bolsas de permanência para possibilitar que esses alunos possam seguir os estudos na universidade. Nós fomentamos atividades de extensão. Então, nós temos eventos como debates, lançamentos de livro, eventos artísticos abertos à comunidade. Infelizmente, na atual conjuntura, todos têm acontecido de forma remota, mas nós temos essa frente de trabalho também que é voltada à extensão universitária. Nós sediamos campanhas humanitárias, nós temos, enfim, parcerias, com outras instituições. Eu atualmente sou International Fellow no ICM Migration, que é em Paris, e que tem uma série de ações voltadas aos deslocamentos forçados, trabalhos de cunho acadêmico, eventos e publicações, e é uma questão que é da maior dramaticidade no limiar do século XXI. Muitas populações obrigadas a se deslocar, a deixar seus países, a deixar seus familiares, enfim, partir aí para uma situação bastante complicada, Muitas vezes os refugiados ficam anos a fio em campos de refugiados. Nós temos vários atualmente espalhados pelo globo, em situações muito precárias, muitas vezes em tendas, tendo que ser alimentados por rações humanitárias que chegam de doações, etc. Uma falta de salubridade absoluta, em busca de uma acomodação em países que possam aceitar esses indivíduos em condição de refúgio. Então, muitas vezes esses campos são comparados aos campos de concentração, efetivamente locais onde as pessoas estão confinadas e sem o direito de ir e vir. E vale também destacar que há um grande silenciamento da grande mídia,
a respeito desse drama, né? Nós estamos atualmente numa situação que já supera a crise humanitária pós-Segunda Grande Guerra e parece que não há muitas mobilizações visando mitigar esse drama coletivo e em espectro global, né? Os refugiados são pessoas que muitas vezes escaparam de guerras, de conflitos, de perseguições, não tiveram outra alternativa a não ser fazer travessias extremamente perigosas, muitas vezes perdendo entes nessa travessia, né, chegando com quase nada, e parece que há uma certa invisibilidade dessa questão. Então, o que nós tentamos é trazer essa questão, tentar debater sobre ela, um debate qualificado, apresentar propostas de ação, porque, afinal de contas, nós temos toda uma familiaridade com dramas, por exemplo, do Holocausto, que foi uma grande tragédia sem precedentes na história da humanidade, mas nós temos agora acontecendo em tempo real dramas que podem inclusive superar em termos numéricos. Eu acho que sofrimento não se compara, né? Sofrimento é algo a ser execrado, mas nós temos sim superado numericamente a quantidade de vítimas desses conflitos que se estendem e que não têm uma perspectiva de acabar porque estão espalhados, né? Então, o que a gente faz é nos voltar para esse tema do refúgio, buscando informar também muitas vezes algo que não é acessível para um público mais amplo, mas também acolhendo alunos nessa condição para que eles possam ter uma formação e colaborar futuramente num patamar de igualdade, seja nos países de acolhida, seja em outros países, ou até de volta aos seus próprios países, se isso for permitido, mas que eles possam ter um desenvolvimento acadêmico, universitário de qualidade e possam, de alguma forma, mesmo que simbolicamente, superar esse grande trauma e não viver de uma forma tão precária como muitos deles são obrigados a viver. Muito obrigada, Ana, mais uma vez por participar do nosso projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.